A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço e um muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você que tem participado, você que tem unido forças nessa missão da divulgação da palavra. Para você que se inscreveu, muito obrigado, meu amado irmão. E para você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Nos ajude aí, meu irmão, a divulgar a palavra. Amém? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Levíticos, né? Fizemos o Gênesis, o Êxodo, agora estamos no livro de Levíticos, né? Eu gosto de frisar e comentar todas as vezes que é importante nós estarmos lendo a respeito de todos os livros da Bíblia. Se Deus não quisesse que nós desse a devida importância aos textos bíblicos, eles não estariam reunidos encadernado na Bíblia, né? Pois a Bíblia não é apenas um livro, né? É uma biblioteca contendo 66 livros. Amém? E se Deus não quisesse que um dos livros não estivesse aqui, não estaria. Pode ter certeza disso. Não há nada neste universo que impeça o agir de Deus. E se Ele não quisesse que nós tivéssemos acesso e nós não viéssemos estudar e ler estes livros, eles não estariam aqui. Amém? Nós hoje vamos ler o capítulo 6, que vai falar o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tenho achado ou perdido, ou negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido, que é o perdido que se achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este.
Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares aos filhos de Arão, a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha, da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão, seus filhos, asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção dá-lhes das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado é a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, meterá dela, será oferecida pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassada, e trarás em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo, será de tudo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre as suas vestes, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Amém, meus amados irmãos? É muito bom a gente ler esses textos e com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né, do Evangelho, começar a viajar, a pensar, a refletir
no grande simbolismo que tem todas essas coisas, né? Veja bem, lá no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Tão simples leitura, né? Mas que muitas vezes passa despercebido os detalhes. É tão bom, tão maravilhoso quando escutamos passagens onde o Senhor fala que nos tornou reinos e sacerdotes para servir ao seu Senhor. Muitos acham, né, que a busca pela santificação, que a busca para que o culto seja, né, fervoroso, para que o culto seja agradável, para que a presença do Espírito Santo, né, encha o local onde está se cultuando a Deus, é uma obrigação direta do pastor que ali está, do dirigente, das pessoas que estão louvando ali. Mas, meus amados irmãos, isso é um equívoco. O culto ao Senhor já começa em nossas casas. Quando vamos à igreja, não devemos jamais esperar, né, que venha somente lá do púlpito, dos louvores, do pessoal do grupo de louvor, que o Espírito Santo venha encher este lugar. Pois nós somos considerados reino e sacerdócio para servir a Deus. Isso não é exclusividade de apenas uma pessoa que tem um título dentro de uma determinada congregação. Para você que está começando a caminhada com o Senhor, para você que recebeu, né, a presença de Deus, você que entregou a sua vida a Cristo, está começando a caminhada, tenha em mente uma coisa, meus amados irmãos. Não espere por aqueles que lá estão para manter a chama do Espírito Santo acesa. Você e eu é que temos que todos os dias, a cada manhã, a cada momento, buscar a presença, fazer com que a presença do Espírito Santo, fazer com que o Senhor venha receber as nossas ofertas todas as manhãs, todos os dias de nossas vidas. Amém? Você está entendendo? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você lembra que eu comentei aqui sobre os textos? Que hoje nós somos templos do Espírito Santo. Hoje o meu e o teu coração é altar do Senhor. Hoje a oferta vem de nós. Ela é oferecida através dos nossos corações. E esse fogo que simboliza a presença do Espírito Santo. O fogo ele também simboliza a queima dos pecados, a purificação. Então esse fogo ele deve ser continuamente no altar em nossas vidas. Nosso coração é altar do Senhor. Você entendeu agora, meus amados, por que eu falo que o livro de Levíticos é importantíssimo para compreendermos algumas coisas, né? Ou todas do Novo Testamento? Pois hoje, essa chama
que antigamente era feita, né? Era acesa, né? Era queimado, era oferecido animais, era queimado incenso. Essa chama tem que permanecer acesa. O incenso que simboliza a queima do incenso, que simboliza a oração dos santos. Esse incenso que por várias vezes nós vamos ler aqui, ele simboliza a oração, a súplica, o clamor, o arrependimento, a busca pela presença, né? Esse incenso também tem que ser aceso continuamente. Então, ou seja, a palavra está nos dizendo que devemos estar acendendo a chama do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. Não uma vez por semana, quando vamos a uma congregação, ou 2 vezes, ou 3 vezes, mas todos os dias. É muito comum, meus amados irmãos. Desculpa eu estar me prolongando um pouco, mas é importante falarmos sobre isso. É muito comum se tornar uma rotina de estarmos indo a uma congregação. E quando a coisa se torna uma rotina, um costume, um hábito, né? Ela se torna continuamente, mas isso a gente faz 1, 2 ou 3 vezes por semana, ir a uma congregação. Só que o fogo, a Bíblia fala que ele deve arder continuamente e não se apagar. Você está entendendo, meu amado? E isso não é obrigação não é obrigação somente do líder da congregação. É uma obrigação diretamente minha e sua. Amém? Eu vou parar por aqui, meus amados irmãos, que esse assunto é muito, muito complexo e muito grande. Mas tenha isso em mente, você que está começando a caminhada. Não te foque somente numa pessoa que está lá na congregação. Foque em estar na presença. Foque em manter a chama do Espírito Santo acesa continuamente em sua vida. E você jamais vai se decepcionar, você jamais vai se frustrar com os outros. Amém? Agora nós vamos orar em nome de Jesus.